E o que acontece é o seguinte, como o Paulo Ramos falou, a eleição do Paulo Ramos é a salvação do povo do Rio de Janeiro. Por quê? Eu nunca vi, para mim foi uma surpresa muito grande que eu já tinha assim abolido da minha vida a participação política, porque eu não acreditava em nenhum político. Então eu assisti em 2007 o deputado Paulo Ramos lutando contra a privatização da saúde. E isso ele lutava, não era só contra o governo, lutava contra quase todos os outros deputados que ali estavam. Então eu acho que o deputado Paulo Ramos, a manutenção do deputado Paulo Ramos, com um número bastante grande de votos, dá a esse homem o poder dele poder legislar com mais força, com mais vontade. Porque na realidade nós temos candidatos à presidência da República, a governo do Estado, que praticamente ninguém quer. Nós temos um homem que é bacharel em Direito, cientista político, administrador de empresa, e não tem quase nada que a gente fale do Paulo Ramos que ele não saiba. E não é uma pessoa que está sempre brigando pelos desfavorecidos, pelos mais pobres, pelo serviço público. Então, na realidade, a eleição do Paulo Ramos com um número expressivo de votos garante esse deputado ter força para brigar muito mais. Porque na realidade a gente vê o Paulo Ramos lá lutando, a gente vê deputado que nem fala. Nem agora, no momento de fazer campanha política, os caras conseguem falar. Eles não sabem falar, eles não têm a capacidade, não têm o dom para isso. Aí nós temos um homem que, como disse a Marileia, cada vez que vai para o púlpito lá da LERJ, ele dá um show. O cara sabe de tudo. Sabe o que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil, sabe de cada coisa que está acontecendo. E detalhe, luta pela saúde pública gratuita de qualidade, luta pela educação, luta pela segurança. É uma luta que não para. Agora, nesse momento, eu vejo o Paulo Ramos lutando, brigando, e todos os dias o Paulo Ramos está lá. A gente não vê, parece que nesse momento agora, a LERJ só tem o deputado Paulo Ramos. Então o que acontece? Essa semana eu estive em Campo Grande, porque é onde eu moro, e fui aos hospitais. A recepção pelo Paulo Ramos é grandiosa. As pessoas não só querem pegar o panfletozinho, como querem mandar um recado. Eu tenho feito pequenos vídeos para que ele possa sentir isso como uma força, como a resposta do que ele tem feito lá está repercutindo lá em Campo Grande, em todo o Rio de Janeiro. Mas aconteceu um fato de uma pessoa dizer assim, não voto nesse cara. Aí eu fiquei surpreso, era uma senhora, eu falei, mas por quê? Não voto, ele é safado. Eu falei, não, peraí, aí não, ela não conhece o deputado Paulo Ramos. A senhora pode não gostar dele, não gostar da cara dele, do partido dele, mas dizer que ele é safado, a senhora vai ter que me dizer por quê, porque eu não vou estar aqui defendendo uma pessoa que... Não, a senhora, por favor. E o que aconteceu foi que dentro do refeitório do Hospital Rocha Maria, estava conversando com as pessoas, todo mundo falou, não, Paulo Ramos é muito bom, ele é por nós. E aí, mas precisa me dizer, eu quero ser lá. Ou se a senhora tem alguma coisa de fato. Ela disse que Paulo Ramos era responsável por ela ter que pagar a luz da rua. Aí eu falei, não, minha senhora, é outro Ramos. Esse é o Luiz Carlos Ramos. Paulo Ramos. Aí eu até me arrisquei assim um pouco, porque eu peguei o panfleto que estava na minha bolsa para mostrar para ela. Aí ela falou, esse eu conheço, ele é de ler. Então, o que acontece é que trabalhar hoje, fazer campanha para o Paulo Ramos hoje, é muito fácil. É como ele disse do Tarcísio Mota, Paulo Ramos não tem rabo preto com ninguém. A última vez que o candidato, ou melhor, o governador do estado do Rio de Janeiro, fez uma indecência com os bombeiros e com os policiais militares, a resposta dele foi uma resposta que, sabe, assim, o governador querendo fazer uma política diferente, dizendo que era democrata, alguma coisa parecida, democrática, alguma coisa parecida, fez uma analogia
da Polícia Militar e dos bombeiros militares a uma passeata. E aí o Paulo Ramos respondeu de uma maneira que eu acho que impressionou não só as pessoas do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil. Então eu quero dizer para vocês, eu tenho assim, maior orgulho. Infelizmente eu não conheci o Paulo Ramos antes, eu tive chance de conhecê-lo antes, porque eu fui policial militar, e lá atrás alguém me disse, tem um camarada aí vindo a candidato a deputado, eu falei, não vou votar em oficial, oficial só ferra a gente, não quero saber disso. E naquele momento eu nem quis conhecer, infelizmente. Eu me fechei como analfabeto político que está dizendo que naquele momento eu não quis saber que poderia ter uma pessoa digna e honesta que poderia nos ajudar. Mas aí o destino é fatal, né? Ele me colocou na saúde e colocou o Paulo Ramos, que parece que pertence à saúde. Ele briga tanto pela saúde, que às vezes as pessoas pensam que ele é médico, enfermeiro, qualquer coisa parecida. Porque ele é realmente um defensor, não só dos servidores, mas de todos aqueles que dependem de um hospital público. No incidente do Pedro II, no incêndio, eu liguei dentro de uma ambulância para o deputado, está pegando fogo no hospital. E nós já havíamos denunciado, Paulo Ramos já havia denunciado numa audiência pública que havia por parte do governo intenção de fazer aqui no hospital, que havia já havido 4 outros incêndios. Era uma tentativa, realmente era uma tentativa de fechar o hospital para entregar o hospital ao município para que fosse entregue às empresas privadas, aos empreiteiros que agora, depois que Paulo Ramos falou tanto, denunciou tanto, aí começaram a surgir tantos empreiteiros, tantas denúncias. Então o que eu quero dizer a vocês, realmente de todos vocês que estão aqui e os que não estão bem, que a manutenção de Paulo Ramos na política, e eu não vejo Paulo Ramos, sinceramente, eu não o vejo mais como deputado estadual. Eu acho que Paulo Ramos precisava ir para ser candidato a presidente da República, que realmente nós temos 2 mulheres disputando lá. Eu não vejo ninguém que se aproxime do deputado Paulo Ramos a candidato a presidente da República. Vou nem falar governo, mas enfim, entendam que se Paulo Ramos hoje fosse candidato a presidente da República, olha só, gente, o Eduardo Campos morreu e a Marina não estava nem aí. A Marina tem uma velha história? Tem, mas imagina se fosse o deputado Paulo Ramos. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui e quero pedir para que agora, nas eleições, que nós firmemos o nosso voto lá no Paulo Ramos 50, 345, é que o sol, estamos juntos, vamos doar nosso sangue, vamos enviar o Paulo Ramos. Olha aqui, ó. Aí você falou presidente da República, o governador já está de bom tamanho. Quero chamar o Coronel Faria, presidente do clube. Cadê o Coronel Faria? Coronel Faria!